Mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus, excedendo a lei. Nós precisamos compreender que em Cristo não há simplesmente o cumprimento da lei, mas nós devemos exceder em todas as coisas a justiça de qualquer religioso e mais do que isso. Devemos revelar o nosso Deus ao mundo através das coisas que fazemos. Por isso, lá em Mateus 5, 43 a 48, Jesus ensinando diz: Vocês ouviram que foi dito, ame os seus inimigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de imposto amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Que precisamos entender dessa história toda? Que nós precisamos tratar todas as pessoas da mesma maneira. Não é lidar e nem relacionar somente com quem nós gostamos, pois não se trata disto. Se trata de revelarmos o nosso Deus. E como revelamos? Pela maneira como nós nos relacionamos. Mas o que eu preciso? Eu preciso, antes de mais nada, entender quem eu sou, o que Deus fez na minha vida, qual é a obra de salvação de fato para mim. Pois se trata simplesmente de aceitar, de se submeter à salvação que Deus nos dá por meio da sua graça, crendo na obra que Cristo realizou por nós naquela cruz? Não. Mais do que isso, eu preciso entender o significado disto. Pois quando eu me submeto, eu reconheço essa reconciliação, essa salvação, a obra de Cristo, a sua oferta em meu favor, eu preciso compreender que eu sou feito uma nova criatura, um ser espiritual, criado à imagem de Cristo, recebemos da mente de Cristo, somos feito um novo ser, um ser espiritual, nascido de Deus. Fomos feitos à imagem do Senhor. Recebemos da natureza de Deus. Como devemos viver diante de tal fato, sendo que fomos colocados na presença de Deus, que somos na sua presença por meio da obra que Cristo realizou em nosso favor, santos e culpáveis e irrepreensíveis? Nós precisamos entender que temos que externalizar esta realidade espiritual. Como fazemos isso? Andando como Cristo, sendo imitador de Cristo. Mas para que isso aconteça, o que nós precisamos fazer? O que ele nos disse. Se desejamos ser seus discípulos, devemos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo. Que é o altar? O altar é o lugar onde ocorre o sacrifício. Aonde Cristo ofereceu o sacrifício? Na cruz. O altar de Cristo foi aquela cruz aonde o seu sangue foi vestido. Qual é o altar aonde oferecemos os sacrifícios? Na nossa cruz. Pois ele disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que ele quer dizer que a gente deve ser oferta no altar que ele estabeleceu para nós, a cruz, lugar de morte, lugar aonde há o derramamento de sangue, ou seja, onde há a nossa morte. E o que precisamos fazer, tendo feito isso, seguir o seu modelo, ou seja, o seu exemplo, agir como ele fez. Amou a todos da mesma maneira, pois a sua oferta foi para todos, não foi para alguns. O que a gente precisa entender que a sua obra é que nos salva. E o que nós devemos fazer? A mesma coisa. Por isso, se queremos exceder a lei
exceder todos os ensinos ou imagináveis aspectos de moral, de forma de relacionamento. Nós devemos abandonar a maneira de pensar deste mundo, ou seja, a forma natural de pensar, deixarmos aspectos da natureza humana, ou seja, tirarmos de nossas vidas, ou seja, realmente retirarmos, rejeitarmos, deixarmos de viver como e vivermos como Cristo, ou seja, nos vestir de Cristo, e fazer de nossas vidas oferta em favor de todas as pessoas, inclusive dos nossos inimigos, ou seja, daqueles que nos maltratam, nos ofendem. Por quê? Porque temos que revelar Deus, temos que agir como Cristo. Nós somos chamados para isso, não para qualquer outra coisa que a gente possa imaginar, desejar ou pensar. A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer e entender que essa é a vontade de Deus. Que a gente possa crescer de fato e amar como Cristo, amar como Ele amou. Pois se o nosso inimigo tiver fome, nós devemos dar de comer, se tiver sede, dar de beber, se está em dificuldade, ajudá-lo, independente de quem ele seja. Mas nós precisamos fazer baseado em quem somos e na razão do nosso viver, no propósito da nossa vida, que é revelarmos Cristo, revelarmos o seu amor, pois somos chamados para amar como Ele, ofertando a nossa vida em favor de todas as pessoas, para que possam ter a oportunidade de conhecer a Deus. Nós precisamos compreender isso, é um fato, é uma realidade para a qual nós fomos chamados que a gente tem que viver, que a gente entenda, compreenda e que possamos amar como Cristo, excedendo em todos os aspectos da lei. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.